para entender, né? Dá para entender a quantidade de títulos e a passagem do Evandro, né? Quando ele falou no início. Acho que não caberia aqui na descrição do YouTube, e acho que agora faz sentido, né? Não. É que quando a gente já conhece bem isso daí, né, mano? Quando o sábio fala, a gente senta e escuta, né? Foi uma aula aí muito legal, dá para ver pelos comentários. Mas sabe o que é o mais legal? É que eu tô falando coisas que eu vivi. Então, quando a gente fala o que vive, é diferente. É diferente. Eu vou te dar um exemplo. Agora, na época da pandemia, nos convidaram para uma quarentena. Já passamos da noventena. Né? Já pensou, você está no avião, sobe dizendo, daqui a 8 horas a gente chega no lugar. Aí lá pelas tantas o cara diz assim, não são 8 horas, são 22. Pô, que isso? Né? Nós já estamos na noventena. Então, eu assisti, acredito que todos aqui assistiram uma coisa que eu gosto, que são os filósofos, né? Vários filósofos renomados deram entrevistas na televisão, falando coisas lindas de sábios e tal, coisa. Eu gosto. Mas se no mesmo horário tivesse o Amir Klink falando dos 100 dias entre o céu e o mar, adivinha quem que eu ia assistir? Eu ia assistir o Amir Klink, porque ele é o astronauta, ele passou por isso. Então, eu tenho mais coisas para pegar, sabe, da pessoa que vivenciou aquilo. Eu assisti uma palestra fantástica de um sobrevivente daquele acidente dos Andes, o Nando Parradio. Eu nunca mais esqueci, nunca mais, porque ele vivenciou aquilo. Então, eu procuro compartilhar coisas que eu tenho vivenciado para poder gerar ideias que possam fazer ações transformadoras. Porque aí eu engenheiro. Não adianta ficar cheio de conhecimento e não usa aquilo para resolver problemas, né? Seja profissionais ou pessoais. É isso. Então, é isso que eu estou... É uma coisa que eu curto, vivencio e tem me ajudado muito. Legal. Ô, Evandro, eu queria contextualizar aí um pouco do que você falou e tentar já pegar a pergunta para a gente falar do atual momento, né? Que eu acho que o que está sendo vivido hoje no Flamengo é algo único, né, no clube e talvez no futebol brasileiro, em parâmetros de gestão, de treinamento, não desmerecendo os outros treinadores e os outros clubes, mas pela excelência que está sendo implementada, né? Porque a gente consegue ver pela metodologia de trabalho do Jorge, por eu já conhecer também há algum tempo, a gente sabe da quantidade acho que a palavra correta para ele talvez seja perfeccionista, né? Ele investe muito no treinamento e tem o treinamento como um jogo e o jogo como um treinamento. Então eu gostaria que você fizesse uma apanhada agora nesse momento para dar uma ideia que todos querem saber, né? Que como que vocês conseguem desenvolver e manterem motivados não só os atletas, mas também a comissão técnica do Flamengo? Olha, é um aprendizado diário. Essa pergunta muitos fazem. Qual é o segredo do Jorge Jesus? Né? Então, eu vou responder de uma forma bem direta, mas genérica. O segredo dele é muita criatividade na sua metodologia, porque é dele. Né? Ele que desenvolveu os treinamentos. Então, é muita criatividade na metodologia e mas muita competência para gerir situações e talentos. Ele tem essa coisa que é muito interessante. E é um instigador de crescimento. Porque, repara o seguinte, o jogador de futebol, ele é muito perceptivo. Eu dou palestras para engenheiros, para advogados, para médicos, para o público em geral. A palestra para o jogador, ele é muito mais direta, porque o jogador percebe no ar. Ele tem uma percepção muito aguçada, muito rápida. Não adianta ter conversinha mole com o jogador se o jogador não observa práticas que sejam naquela direção. Então, quando o Jorge fala de excelência, o jogador percebe. Quando o Jorge fala em pagar o preço, o jogador percebe. Vamos dar dois exemplos? Veja, eu não estou com isso dizendo que só o Jorge Jesus faz isso. Não é isso que eu estou falando. Eu vou dar dois exemplos
de que o jogador, percebendo isso, ele abraça as ideias de excelência, de pagar o preço. Quando o Jorge Jesus chegou, ele teve uma resistência zero. Sabe por quê? Hoje em dia, as redes sociais permitem que os jogadores falem entre si. Acabou o primeiro treino, eu subindo em direção ao vestiário com 2 jogadores, eu falei com eles, olha, vocês vão se matar de fazer gols, porque os atacantes dos times do Jorge fazem muito gols. Aí um deles virou e disse assim, eu já conversei com fulano, ciclano e tal, com ex-jogadores deles, então já sabiam, então se abriram, porque sabiam que era um trabalho de excelência. Não era ele falando, mas outros que constataram passaram, sobre pagar o preço. Ano passado, nós fizemos um jogo no domingo, segunda-feira era folga para todo mundo, isso foi no Campeonato Brasileiro. E o time que nós íamos jogar no final de semana, lanterna do campeonato, estava jogando contra um time do Rio no Maracanã, na segunda-feira à noite. Toda a comissão técnica, incluindo o Jorge Jesus, estavam no Maracanã, a televisão mostrou isso, e depois os jogadores falaram, puxa, mas no dia de folga o homem foi lá assistir e tal. Sim, pagar o preço, excelência. Você nunca vai ver um treino no dia seguinte de um jogo importante, o auxiliar dando o treinamento para quem não jogou. É o tempo todo. Então, quando você vivencia determinadas coisas que estão coerentes com o discurso, abraço a ideia. Agora, deixa eu falar também uma coisa. Eu nunca pude fazer o que eu estou fazendo no Flamengo. Do Flamengo, eu estou podendo falar em excelência. Eu estou podendo falar em implantação da cultura da excelência. Porque, como eu falei, o jogador é muito perceptivo. Se eu chego em algum outro lugar e começo com um discurso de excelência, o jogador olha para mim, 2 meses de salário atrasado, excelência, tá? Não tem como. Então, se você não tiver excelência da metodologia e dos profissionais, se não tiver excelência da estrutura, e tem, seja da assessoria de imprensa, seja do nutricionista, seja da direção, tem. Se você não tem excelência como mentalidade da equipe, dos jogadores, não tem como falar em excelência. E eu estou tendo esse privilégio no Flamengo. Aí, Evandro, então quer dizer que você só trabalha em excelência? Não, eu trabalho com melhoria de desempenho visando objetivos. Eu já fui campeão não. Eu ajudei um grupo a ser campeão com 2 meses de salário atrasado, mas eu não falava em excelência. Eu falava, vamos ser campeão, porque senão não vamos ver esse dinheiro, não. Sabe, são estratégias diferentes que você tem que usar. Agora, eu estou tendo esse privilégio no Flamengo. Eu estou tendo esse privilégio. Sabe, eu vou ser muito sincero com vocês. Euler, Munir, todos estão nos assistindo. Poucas vezes na vida, a gente tem aquela sensação de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu estou tendo esse privilégio. Cada dia eu constato isso. Cada dia que a gente aprende coisas através do Jorge, através dos jogadores, esse grupo do Flamengo é fantástico. Não é só o que vocês veem dentro de campo. Esse grupo do Flamengo é fantástico no dia a dia. Vou dar um exemplo. Quando no mês de setembro nós começamos aquela sequência de vitórias ano passado, em conversas nossas, porque a gente tem que ficar monitorando tudo o tempo todo no grupo. E aí aquela preocupação, puxa, eles estão ganhando direto, será que eles vão se contentar com isso? E a gente começou a medir o termômetro e tal, e descobrimos que eles não estavam pensando em ser campeões, eles estavam pensando em ser campeões e bater recordes. Olha isso.
Então, como diz o Bruno, é outro patamar, sim, em termos de comportamento. Atitudes de campeão. Agora, a estratégia no início do ano passado foi diferente da estratégia agora que todo grupo ganhou coisas importantíssimas. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, Supercopa. Tem que ser diferente. Você não pode continuar com o mesmo. Né? É outro contexto. Então, quando nós chegamos lá no Flamengo, o contexto era totalmente diferente. Então, tem que se mudar estratégias. Assim como eles, diariamente, estão... Quando a gente fala em excelência não é dar o seu máximo. Isso a gente conversou muito agora esse ano. Não é dar o seu máximo. Tem gente que se ilude, são armadilhas. Tá? Eu dou sempre o meu máximo. Isso não é excelência. Isso é... Todo bom profissional dá o seu máximo. Agora, fazer o seu melhor cada vez melhor, isso é excelência. Fazer o seu melhor cada vez melhor, isso é excelência. Então, vocês reparem, isso não é discurso, não pode ser discurso, isso tem que ser constatado no dia a dia. E no Flamengo a gente constata isso na postura dos jogadores, na postura dos profissionais que estão em volta. Todo mundo querendo dar 10% a mais. Quando eu citei aqui o exemplo do Arão, do Felipe Luiz, eu poderia citar muitos outros exemplos, porque é isso que faz a diferença. Agora, isso depende do quê? De uma mentalidade. E depende disso ser o quê? Alimentado. Ser implementado e alimentado. E a gente recebe isso na escola. Aliás, um questionamento que eu ouvi ontem, eu me reúno com um grupo de pessoas que já fizeram o curso comigo 2 vezes por semana, e a gente questiona várias coisas. E um questionamento que nós colocamos ontem, que eu vou trazer aqui para vocês. Quantas coisas que você aprendeu na escola que estão sendo úteis agora na pandemia? É complicado. Maravilha. É complicado. Então, quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisa, de exemplos inspiradores, ao invés, uns vão, mas isso é o Flamengo, isso é porque... Tá, tudo bem. Uns ficam nesse mundo. Agora, outros, peraí. No meu meio, eu posso implementar algumas dessas coisas, sim. E começar a implantar uma mentalidade diferente. Isso é o que eu quero. Não é para ficar comparando e dando desculpa e ficar tudo da mesma maneira. Aí você não muda nada. Não muda nada. Né? É isso. Ô Evandro...